WW de volta do intervalo. Pessoal, nós vamos para um assunto agora que só nas aparências tem um ar de uma coisa técnica, assim, uma coisa que especialistas se empolgam com ele. Na verdade, é um assunto da maior relevância para nós, como país, como nosso espaço e economia. É um assunto que mexe com a exploração de recursos naturais dos mais relevantes, do ponto de vista da transição energética e do ponto de vista da reindustrialização do país. Vamos lá então agora do que se trata. Um estudo, e esse estudo foi encomendado pela Federação Única dos Petroleiros, reforçou o que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, do PT, vem dizendo contra a exploração de gás natural. A ideia de se retirar mais gás de águas profundas está no centro dessa disputa entre Prats, de um lado, e agora vem o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, outro grupo político, outra forma de pensar a situação. A apuração é do Caio Junqueira, com reportagem de Rodrigo Monteiro. O Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo concluiu ser inviável a retirada maior de gás natural dos poços. O INEP aponta que as reservas brasileiras estão localizadas no offshore, águas profundas e ultraprofundas, o que torna o custo de extração mais alto que nos grandes produtores onde a extração é onshore. O estudo, encomendado pela Federação Única dos Petroleiros, aponta ainda riscos ao meio ambiente, com aumento de emissão de dióxido de carbono na atmosfera, responsável pelo efeito estufa. É a mesma tese do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que defende a rejeição do gás, técnica usada atualmente pela empresa, pela qual o gás é devolvido aos poços durante a extração do petróleo. Segundo Prats, o processo ainda ajuda a aumentar a produtividade dos poços. O episódio reforça o embate na área energética do país. De um lado, Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, que é afiliado ao PT e apoiado por movimentos sindicais ligados ao setor petroquímico. Do outro, Silveira, do PSD, apadrinhado por Rodrigo Pacheco, apoiado por partidos do Centrão e por boa parte do setor privado. As divergências começaram quando Silveira defendeu no mês passado que a Petrobras deveria explorar o gás natural para fornecer grandes consumidores e ajudar com isso na reindustrialização do país. Silveira também conta com um estudo para se apoiar. O Centro Brasileiro de Infraestrutura, uma empresa de consultoria do setor, concluiu num relatório que o gás natural da Bolívia, um dos principais fornecedores para o Brasil, só tem vida útil de mais 8 anos e estimou o retorno financeiro para o país caso a Petrobras aumente a retirada de gás natural dos poços de petróleo. Receitas adicionais para o governo entre 5 e 8 bilhões de reais ao ano em royalties e participações especiais, e que maior parcela de produção doméstica levaria a impacto positivo na balança comercial brasileira. Caio, você está por trás da apuração, já passo logo a palavra para a Renata e para o Daniel. Por que virou a queda de braço? Bom, tem uma disputa desde o começo desse governo pelo comando do setor energético no Brasil, né? O Ministério de Minas e Energia é do Centrão, é o PSD, ministro Alexandre Silveira, apadrinhado, muito ligado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Só que a principal estatal, a principal empresa do país, a Petrobras, ela está comandada pelo PT. E tem havido diversas divergências em relação a essa gestão da área energética, né? O Centrão reclama muito, por exemplo, que tem o Ministério, mas não tem as principais empresas. A Itaipu também está controlada pelo PT. Então, desde o começo do governo, o PT é uma área que envolve muito investimento, envolve muito recurso. A área de energia é nevrálgica, talvez a mais relevante. Sim, ela, por isso que é interessante de cobrir, né? Nós todos aqui, nós 4, né, gostamos de acompanhar e de cobrir esse assunto. Então, não há uma conclusão e você vive na Petrobras essa situação, uma aproximação muito grande com a FUP, né, que é a Federação Única dos Petroleiros, né, que de certa maneira até ajuda a sustentar politicamente o Jean Paul Prats ali, né? Quando você conversa com o setor privado critica muito isso. Só que aí, por outro lado, quando você conversa com os petistas e com os sindicalistas, eles apontam o Ministério de Minas e Energia muito influenciado pelos interesses do setor privado.
e fica uma divergência, fica tipo, é um clichê, né, William, mas vinagre e óleo, sabe? Cada um tem uma visão diferente para diversas situações. E só para finalizar, o Conselho de Administração da Petrobras, ele é majoritariamente comandado pelo Centrão, os indicados. Mas a diretoria da Petrobras, que toma as decisões estratégicas, é muito mais próxima ao Jean Paul Prats. Então, numa situação crucial como essa do gás, fica um impasse. Renata, eu vou para a questão um pouco mais abrangente e depois, com o Daniel, eu trago a questão um pouco mais específica disso. Ficou claro para você, Renata, quem é, no fundo, o responsável pela definição dessas políticas energéticas abrangentes, que se o plano do governo como foi apresentado como uma das suas prioridades, a reindustrialização do país, o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, vem e diz, nós temos um plano de reindustrialização sem uma definição clara da questão energética, e ela me parece presa, como o Caio descreveu, a uma queda de braço política, que é a politicagem, no fundo. Você consegue identificar? Não, a coisa está bastante confusa no seguinte aspecto. Vou colocar um outro elemento, né? Caio traz. Olha, aqui eles estão divergindo em quase tudo. Há uma disputa de poder, então parte desse grupo político que encontra ali respaldo no Centrão queria mais poder, incluindo a Petrobras. O PT não queria abrir mão, então você tem ali um choque de visões, mas não só isso, né? Fricção de dois grupos que estão tentando avançar um sobre o outro e termando sobre essa definição. Mas tem um outro aspecto, né? Eles estão divergindo em quase tudo, mas eles estão se unindo quando, por exemplo, eles vão contra o Ministério do Meio Ambiente, porque os dois se alinharam contra o IBAMA, que estava impedindo ali o avanço da Petrobras em exploração na região da bacia do Rio Amazonas, perdão. Então, só coloquei essa camada porque, assim, é mais um ponto de divergência no centro do governo. Qual é a diretriz que harmoniza essas diferentes visões? Por que o governo deixou que essas brigas se tornassem públicas e continuassem sendo debatidas não internamente porque alguém está arbitrando, né? O Lula está deixando esse tipo de discussão correr solta. Então, isso expõe uma falta de articulação e uma falta de visão clara sobre para onde que tem que ir. Daniel, eu sei do seu empenho pessoal nessa questão energética, particularmente nessa. Quem ganha isso daí? William, tem uma anedota muito conhecida na indústria de petróleo e gás aqui no Brasil, que nosso pessoal em casa aí provavelmente não conhece, mas é muito conhecida na indústria. Diz o seguinte, e isso ilustra o que é o gás no Brasil. Assim, o diretor de petróleo e gás de uma grande empresa petrolífera chega na sala do presidente da empresa e diz assim, olha, tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Clima de tensão ali, fala assim, deixa eu começar pela má notícia. A gente investiu bilhões de reais ali naquela campanha exploratória para tentar descobrir petróleo debaixo do mar, sondas e navios e tudo isso. Má notícia, não descobrimos uma gota de petróleo. Aí pergunta o presidente da companhia, e qual que é a boa? A boa é que nós não descobrimos gás também, não. Isso mostra o seguinte, que o gás no Brasil sempre foi tratado como subproduto do petróleo e só, nada mais do que isso. A reinjeção de gás nos poços de petróleo no Brasil está entre 45% e 50% daquilo que é extraído. Na África é 25%, nos Estados Unidos é 14%, 12%. E quando a gente reinjeta, a gente não recupera depois. Aquilo dá mais produtividade para a extração do petróleo, por razões técnicas que os engenheiros explicam com muito entusiasmo, eu não vou aqui reproduzir, mas você perde o gás. E o gás virou um componente essencial para esse projeto de reindustrialização, ou como o governo diz, neoindustrialização. Onde estamos? Onde está o Brasil? Hoje o gás, o pouquíssimo gás que chega na porta de uma indústria, chega hoje por $14 por milhão de BTU, que é a unidade de referência no setor, para a indústria brasileira.
Na Europa, nos Estados Unidos chega a 3 a 4 dólares. E aí entra um conflito de visão do setor. O Jean Paul Prats está querendo bombar a produção de petróleo, está pensando em fazer da Petrobras uma construtora de eólicas, usinas eólicas offshore na costa brasileira. Isso é uma ideia, modernizar a empresa de modo a colocá-la mais no passo ali da transição energética. É uma possibilidade. O que está defendendo o Alexandre Silveira? Falou assim, olha, tem 70 bilhões de reais em investimentos reprimidos na indústria química, por exemplo, e aí incluindo fertilizantes, que a gente só vai destravar, isso só vai existir se tiver gás. E aí precisa de gás, exploração, gás indo para o continente, e gás entrando no território brasileiro por meio de gasodutos. Claro que ele tem um interesse político ali, por exemplo, tem projeto de fábrica de fertilizantes no Triângulo Mineiro. Ele é pré-candidato, em tese, ao governo de Minas Gerais em 2026. Claro que ele tem interesse político também, mas esse interesse político casa um pouco com uma visão de política pública. Aí a questão tem exatamente um antagonismo entre os dois? Tem, mas dá para conciliar de alguma forma também. Então, Daniel, mas isso exige uma decisão estratégica. Se a gente resumir essa questão que nós estamos tratando aqui desde o final do intervalo, nós estamos diante do seguinte problema. Ou, você disse que não é você disse que não é ou, né? Que pode ser e. Mas vamos considerar ou aumenta-se a produtividade dos poços de petróleo, porque até eu que sou leigo consigo entender, a reinjeção do gás faz com que suba melhor. Os engenheiros devem estar dizendo como é que pode dizer uma estupidez dessas, mas basicamente para um leigo é isso. Por que o gás, em vez de sair, ele volta e é reinjetado? Isso aumenta a produtividade. Ou a gente usa esse gás, que é uma fonte energética fabulosa e razoavelmente considerada lá fora quando se fala de transição energética e por aí vai, todos os outros aspectos, ou a gente usa isso como fonte de energia barata para reindustrialização. Porque reindustrialização com os preços de energia que a gente tem hoje no Brasil é uma utopia. Nós não vamos poder conseguir. Quem vai tomar essa decisão estratégica ou tem a força necessária nesse momento? William, tem algumas limitações também, né? A Petrobras é uma empresa que não está nadando em dinheiro. Ela passou por um processo de desendividamento nos últimos anos. Ela chegou a ser a petroleira com a maior relação dívida pela sua receita bruta de todo mundo. Ela passou por esse processo agora nos últimos 5, 6 anos de desendividamento. Então, ela também não tem dinheiro infinito para isso, você precisa alocar um pouco as suas prioridades. Agora, existe ali uma conversa incipiente no governo, foi reinstalado, por exemplo, um Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Pode ser uma daquelas coisas que você instala ali um grande grupo de trabalho, discute e isso acaba não entregando, mas também gera uma expectativa no pessoal da indústria de que a gente tenha uma política industrial menos baseada, a partir de agora, em escolha de campeões nacionais, em escolha de setores, em desoneração, em subvenções e uma oferta mais ampla de gás. O que a gente não pode ter, definitivamente, quando se fala em gás, é ter ali uma emenda jabuti num projeto qualquer do Congresso que, do nada, cria uma rede nacional de gasodutos a um custo fabuloso de dezenas de bilhões de reais e simplesmente joga-se a conta para o consumidor de energia. E isso é o jeito errado de fazer. Agora, existem mecanismos de mercado e você não pode justamente desperdiçar uma riqueza tão importante quanto o gás dos combustíveis fósseis, é importante dizer, o menos poluente Sim. e o menos impactante. E isso é essencial, a gente precisa colocar muito claramente isso para qualquer projeto de reindustrialização. Então, vai minha última pergunta, política, acho que a gente pegou bastante esse lado técnico, a gente acaba confundindo a cabeça das pessoas. Renata e Caio, brevemente, que nós estamos chegando ao final do programa. Quem você consegue identificar, Renata, eventualmente, que pense essas coisas no núcleo de governo? Não consigo. Talvez meus colegas consigam. Eu não consigo. Eu vejo que foi mal estruturada essa área porque, evidentemente, eles não estão compartilhando das mesmas ideias, não tem
alguém que esteja olhando isso de cima, do Palácio do Planalto, para poder entrar nesse conflito, e não me parece que essa vai ser a única divergência. Essa aqui é a questão. Então, se eu lembrei há pouco que eles podem convergir para comprar outras brigas dentro do próprio governo, isso me parece que só volta a ser um tiro do pé do próprio governo Lula. Tem uma cabeça estratégica ou não? Não, o jogo ele se faz muito pelas vias erradas, eu penso, né? Não vejo assim alguém pensando super estrategicamente. Os argumentos técnicos dos dois lados, trouxemos né? Tanto o estudo do setor privado que nós trouxemos, quem me passou foi o Adriano Pires, quanto o estudo que o Mahatma dos Santos, que é o diretor técnico do INEP, são excelentes, assim, você aprende com isso. Agora, sempre o debate ele desvia muito pelo conflito e confronto e disputa de poder.